Olá, seja muito bem-vindo ao novo episódio do R3K Oficial, Sua Saúde, Nossa Especialidade. E hoje, Renato, sempre ao meu lado aqui, nós não podemos deixar, estamos em novembro, de lembrar do Novembro Diabetes Azul. Diabetes é uma doença com uma prevalência tão alta no nosso país e no mundo e muitas vezes subdiagnosticada. A gente sabe que tem muita gente que é diabético, pré-diabético e não sabe disso e todas as consequências que isso pode ter. E para isso, eu diria que nós estamos com o melhor convidado que a gente poderia ter, que além de ser um excelente profissional, é nosso amigo, Dr. João Salles. Dr. João, ele é professor na Faculdade das Ciências Médicas da Santa Casa e é diretor também do Serviço de Endocrinologia e Metabologia da Santa Casa. E é vice-presidente eleito, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, João, é uma honra enorme ter aqui com você, né, aqui com a gente, para discutir esse assunto tão importante. Seja muito bem-vindo. A honra é minha. Obrigado, Rosana, Renata. É um prazer estar aqui. Falar do Novembro Diabetes Azul, né? Uma data que foi criada em 2001 pela ONU, então nós já temos aí 23 anos que essa data foi criada justamente para lembrar da importância de fazer diagnóstico de diabetes e como é uma doença extremamente séria, né? Ela leva a uma série de complicações que todas são evitáveis. É simplesmente controlar a glicose, então não é uma sentença de morte. Descobrir diabetes é um passo para uma vida saudável, porque as pessoas que não sabem que têm diabetes geralmente não fazem atividade física, não fazem exercício, não fazem dieta. E todo mundo deveria fazer a dieta que o paciente com diabetes faz. Então é uma maneira de você ganhar saúde, né? A partir do momento que, infelizmente, se você descobriu ter diabetes, descobriu. Agora vamos tratar. E os tratamentos hoje são fantásticos e conseguem reduzir muitas complicações. Vamos começar do começo, né, Rosana? O diabetes, né? O diabetes, eu não falo a glicose, é o açúcar. Eu sou pediatra e são raros os casos que eu vejo, mas eu vejo o caso de diabetes na criança, o diabetes chamado juvenil, o tipo 1. Dá uma explicada pra gente o que é o diabetes e como é que a gente classifica o tipo 1 e o tipo 2. Quais são as diferenças? Diabetes é o aumento da glicose no sangue, né? Do açúcar no sangue, num valor acima de 126, né? Lembrando que o valor normal de glicose é até 100. Portanto, alguém que tem acima de 126 tem diabetes e quem tem entre 100 e 125 tem o pré-diabetes. O nome não é muito bom, mas é o que é mais familiarizado hoje. Ou seja, quem tem pré-diabetes, pessoal, é só se cuidar para não ter diabetes, é um aviso, né? É, um sinal de alarme. Sinal de alarme. E a gente pode também fazer o diagnóstico pela hemoglobina glicada. Boa. Tá? Que a hemoglobina glicada, ela vê mais tempo da nossa glicose no sangue. Não é só uma foto daquele instantâneo. Exatamente. Então, a hemoglobina glicada acima de 6,5, diabetes. Abaixo de 5,7, normal. 5,7 acima, né? 5,8 a 6,4, também o pré-diabetes. E tem dois tipos de diabetes. O tipo 1 da criança, que só tem um defeito. Não tem insulina. Então o organismo destrói as células produtoras de insulina pelo sistema imunológico. Né? Então é uma doença que acontece geralmente na criança... Autoimune. Autoimune, na idade de 4 até 15 anos, mas existem casos de diabetes tipo 1 com 20, com 25, com 30 anos, que pode acometer inclusive as pessoas adultas. 10% dos casos de diabetes são pacientes com diabetes tipo 1. 90% é diabetes tipo 2, que está ligado à obesidade, está ligado ao sedentarismo e não falta tanta insulina. Tem insulina, mas ela não faz efeito. Então é a famosa resistência insulínica. É isso que faz essa combinação de falta de insulina relativa com falta de ação que faz o diabetes tipo 2. E, João, você muito bem disse que não é uma sentença alguém que descobre diabetes. Pelo contrário, é um aviso que você tem uma grande chance de se cuidar e ter uma vida saudável. Mas o que a gente ouve, por isso que as pessoas acham que é uma sentença, é que tem muita coisa que vem junto com o diabetes. Você não tem só o diabetes. Você fala, poxa, você não sabe o que aconteceu. Eu tenho diabetes, tenho isso, aquilo. Então, explica um pouco o que é esse pacote que está por trás do diabetes. Pois é, uma vez que ela é ligada à obesidade... A obesidade favorece ter diabetes, mas a obesidade também favorece outras doenças. Porque
o que inicialmente acontece é a obesidade causar essa resistência insulínica. Então a obesidade, principalmente... Ela vem antes do diabetes, vamos dizer assim. Bem antes do diabetes. E a gente não pode só falar em obesidade, isso vai cair, tá? Agora no ano que vem, nós vamos ter conceitos novos de obesidade, não fechando simplesmente pelo IMC. IMC, o pessoal de casa sabe, é o peso índice pelo de quadrado... massa corpórea. Índice de massa corpórea. Peso pelo quadrado da altura. Então, quando é acima de 30, é obesidade. Quando está entre 25 e 29, é sobrepeso. E muitas pessoas falam, não tenho obesidade, tenho só um sobrepeso. É isso que a gente também quer mostrar, que não é uma coisa simples. O que vale em relação ao diagnóstico de obesidade é o peso? Sim, é o peso. Mas é principalmente a circunferência abdominal. Então, o pior tipo de obesidade talvez seja aquele paciente com circunferência abdominal aumentada, mas sem nenhuma gordura periférica. Gordura de braço, de coxa, de nádega, de bumbum. Essas pessoas que têm aquelas perninhas fininhas e a circunferência maior, elas têm muito mais risco de ter a doença obesidade. E a doença obesidade é esse pacote que você falou. É o diabetes, é a doença hepática gordurosa metabólica, que é a gordurinha no fígado. Que é a tal da esteatose, que da um monte de paciente chega para mim e fala, olha, doutor, ultrassom, aqui tem uma esteatose, né? O que é isso? O triglicérides alto. Dislipidemias, né? As alterações. Principalmente o triglicérides, o HDL baixo, a hipertensão arterial, a doença renal. Tem muitos pacientes com obesidade que já apresentam alterações renais precoces, porque o rim inflama demais. Então, é algo que, se você descobrir uma dessas doenças, que seja a esteatose, e isso está muito comum hoje, né? Todo mundo faz exame e tem uma gordura no fígado. E muitas vezes o médico fala, não, isso não é nada. Você só tem essa gordurinha no fígado e o triglicérides alto. Meu Deus, é o começo do problema. É a ponta do iceberg. É isso que a gente chama de síndrome metabólica, no isso, contas, isso né? É síndrome metabólica. Esse conjunto de alterações do fígado, da parte dos triglicérides, que começam a aumentar a resistência à insulina, a gente dá o nome da síndrome metabólica. Síndrome metabólica, que começa pela resistência insulínica, que começa pela obesidade. Perfeito. Então, se a gente for olhar para trás, né, essa ponta do iceberg, ela é grande embaixo, porque é onde começa todo o processo. E outra coisa, João, que a gente vê muito falar aí é em relação às alterações que a glicemia alta faz no corpo. Então, por que o açúcar alto no corpo faz tanto mal? Aí tem as alterações vasculares secundárias da glicemia, né? Então, exato. E aí vai o olho, o rim, a pele, o nervo... Vascularização periférica, né? Os nervos periféricos, né? Isso só acontece em estágios avançados do diabetes? Precisa ter quantos anos de diabetes não controlado para ter essas lesões mais graves, amputações, perda de vista? Porque a gente vê diabéticos muito avançados e diabéticos... Qual que é o tempo ali para a gente saber que se eu controlar eu vou evitar chegar nesse estágio? Essa pergunta sua é muito boa. Se é um paciente com diabetes tipo 1, eu sei exatamente o dia que o diabetes começou. Então daqui 5 anos eu vou começar a procurar a complicação. Tá? O tipo 2 eu não sei quando começou. Porque quando ele faz o diagnóstico... A bendita doença do tipo 2, ela é silenciosa. Essa é o grande problema do diabetes. É uma doença traiçoeira. Entendeu? Ela está quietinha. Eu costumo comparar muito com a maresia do carro. Sabe aquela maresia? Eu falo, você vai comprar carro de alguém que está com o carro estacionado na praia todo dia? Não compro. Então é a mesma coisa. Já gastou. Porque você tem ali a maresia comendo e você não vê. Então a hiperglicemia, muitas vezes, ela é silenciosa. Ela só vai dar o problema quando a glicose ficar muito alta. Isso demora para acontecer. Então, no momento que o paciente faz o diagnóstico de diabetes, ele já tem que ver o fundo de olho, para ver se não tem a retinopatia. Maior causa de cegueira é retinopatia diabética. Maior causa de cegueira no mundo. Sim. Tá? Olhar os pés para ver a circulação periférica. E o diabetes, ele inibe, ele bloqueia a sensação de dor. Então, às vezes, o paciente não tem dor, ele tem um calo, ele não tem dor. Aí faz aquelas feridas no pé, aí a circulação não é legal, o sistema imunológico não é legal. Amputação. Maior causa de amputação é o diabetes. Maior causa de doença cardiovascular é o diabetes. Então, gente, é só prevenir.
maior causa de insuficiência renal era hipertensão. O diabetes passou a hipertensão. Então, hoje o diabetes é uma doença que dá para prevenir? Dá para prevenir diabetes. Dá para reverter diabetes a depender do peso da pessoa. Tem até ou seja, de novo entra a obesidade no sucesso terapêutico da diabetes. Reduzir 10, 15% do peso pode, não vou dizer que vai, mas pode reverter o diabetes. Tá? E por conta da obesidade estar associada à hiperglicemia, tem todas essas complicações. A obesidade potencializa as complicações e a glicemia potencializa as complicações da obesidade. Quer dizer, essas duas entidades, elas estão muito juntas para te fazerem um mal. Então, vamos combater. É isso aí. Eu fiquei com uma dúvida. Qual é o papel da genética nisso tudo e qual é o papel do meio? Certo? Ou seja, a pessoa pode, como você falou, é prevenível, mas até que ponto? Qual é o papel das duas coisas? Genética, para o diabetes tipo 1, ela influencia mais ou menos 30%, tá? Mas é importante que as pessoas que têm familiares com diabetes tipo 1 fiquem atentas, tá? Fiquem atentas porque no futuro próximo, a gente vai ter medicamentos. Se você descobrir o diabetes mais cedo, ou a tendência a ter diabetes, por exemplo, tem o anticorpo que causa a doença, tá? No seu familiar, por exemplo. Fica de olho na glicose. A glicose subiu, vai ter medicamentos que vão parar esses anticorpos e reverter o quadro. Futuro promissor. Tipo 1. Futuro tipo 1. Isso é muito impactante. É muito impactante, porque é algo que em teoria seria para o resto da vida. Pro resto da vida, tomar insulina pro resto da vida. Então, vamos lá, né? Não tem ainda no Brasil, não tem ainda no mundo, mas os estudos estão avançando. Mas a gente precisa falar de diabetes tipo 2, porque esse é o mais comum, né? E a genética no diabetes tipo 2 é muito forte. Eu até brinco com meus alunos, eu falo assim, alguém quer ter diabetes aqui na sala? É muito simples, ganhe peso e tenha familiares com diabetes. Ou seja, o que eu quero dizer? A genética é importante, mas o peso é fundamental. E aí a gente tem a história do meio ambiente que você falou, né? Eu nunca vou ter diabetes porque eu não como doce. Lê do engano. O que causa diabetes é obesidade. Então, não como doce, mas já comeu 18 pastéis, 15 mangas. Cheio de ultraprocessado. Cheio de ultraprocessado. E você, só por causa disso que você não vai ter diabetes? Não, você vai ter diabetes por causa da obesidade. E volto a dizer, principalmente a obesidade abdominal. Então, genética com a obesidade. Não importa como você ganhou essa obesidade, mas ela vai te levar a diabetes. Você falou nós estamos aqui falando de prevenção. Obviamente, o que é genético a gente não consegue prevenir, mas hábitos saudáveis, atividade física, evitar a obesidade, tudo isso a gente já sabe. Agora, prevenção com exames, João. Quando é que a gente deve começar? Uma criança, um adolescente, um adulto, com história ou sem história? Diagnóstico cedo, diagnóstico precoce, parece ser tudo no evoluir do diabético. Então, quando eu devo fazer minha glicemia? Anualmente, semestralmente? Tem isso no SUS? É para qualquer um? É só para quem pode pagar? Na criança eu já começo, na adolescência? Conta para gente o que você sugere para a gente monitorar e detectar esse diabetes assintomáticos alguém o mais cedo possível. Vocês vão lembrar disso, porque vocês foram bons alunos. A gente começava... Esqueci, Rosane, você. A gente começava a triar diabetes depois dos 45 anos. Sim, era adulto, a doença do velhinho. Naquela idade era velho, Esquece. né? Já caiu, é 35. Então, toda pessoa... Independente da genética. Independente da genética. Pessoas com 35 anos já merecem ter uma glicemia de jejum ou uma hemoglobina glicada, e isso é feito no SUS. Anual, semestral? Anual. De preferência, glicemia com hemoglobina glicada. Anualmente, a partir dos 35? A partir dos 35 anos. Tá na hora de você começar a fazer, tá vendo? Eu não fiz 35. Passou. Falta um ano. Falta um ano. Mas, alguns sinais de alerta, né? Obesidade abdominal, triglicérides alto, HDL baixo, pressão arterial aumentada, mulheres que na adolescência tiveram síndrome de ovário policístico, porque tem a ver com resistência insulínica. Mães que tiveram filhos com mais de 4 quilos, porque é diabetes gestacional, né, que é um tipo de diabetes que só acontece durante o período da gestação. Ela não tinha diabetes, apresentou diabetes, nasce o filho, o diabetes vai embora. Só que se ela teve diabetes gestacional
Ou se ela não sabia que ela tinha diabetes gestacional, mas teve um filho com mais de 4 quilos, precisa testar, né? Os pacientes sedentários. Aí os pacientes com qualquer tipo de obesidade. O que eu quero dizer com isso? 35 anos, procure, faça seu exame, não custa. É uma glicemia, é uma hemoglobina glicada. Agora, se você tiver todos esses riscos, é melhor a gente, de repente, conversar antes. Porque a gente está vendo hoje, né, e vocês sabem disso melhor do que eu, que as crianças estão aumentando o número de pacientes com obesidade infantil. Para vocês terem uma ideia, em 2035, metade das nossas crianças vai ter obesidade. Metade. Nossa. É isso. Esses são os números do OMS. Né? E do nosso Atlas de obesidade. Aqui no Brasil também. Então, o que isso significa? Que essas crianças vão estar expostas à obesidade muito mais cedo, e esses 35 anos, talvez daqui a 10 anos, a gente tenha que rever para 30. Tá. E em termos de tratamento, né? A gente ouve hoje que tem uma série de medicamentos, inclusive que as pessoas acabam usando, olha, é um tratamento para diabetes, mas a gente usa para emagrecimento, para obesidade, e eu estou entendendo que é tudo uma coisa só. É uma coisa só, né? Então fala um pouco dos tratamentos hoje e o acesso ao tratamento, que eu acho que é importante também. A gente vai ter uma ideia da gente nem falar diabetes, nem falar obesidade, mas falar de diabesidade. Né, que é tudo a mesma coisa. Uhum. Mas assim, os medicamentos hoje, nós tivemos um ganho importante em 2018, porque a cesta básica do SUS para tratar diabetes não tinha sido atualizada desde 1970. Nossa. Então, né? E em 2018, no final do último governo, houve então a incorporação de um medicamento que faz o paciente tratar o diabetes urinando glicose. Esse medicamento, eu não estou querendo fazer propaganda, mas realmente é um medicamento que vem mudando a história dos pacientes com diabetes, né? São os inibidores da SGLT2, porque fazendo isso, acontece alguma coisa no organismo que a gente ainda está tentando saber o que é, mas previne insuficiência cardíaca e previne insuficiência renal e reduz morte cardiovascular. Então, esse medicamento... E está disponível hoje no pacote. Divisor de águas do diabetes, né? Divisor de águas. Está disponível no SUS ainda como medicamento de alto custo e está na farmácia popular para as pessoas acima de 40 anos. Isso já está aprovado. Uhum. Não são todas as farmácias ainda que estão com essa determinação, mas na farmácia popular, mas não é gratuito. É metade do preço. Ok. E tem os medicamentos mais modernos, né? Que são as benditas canetinhas, que todo mundo fala, que nasceu como um remédio para tratar diabetes e hoje também é um remédio para tratar obesidade, aprovado pela Anvisa. Você pode fazer as duas coisas com o produto. E esse medicamento realmente, ele também é um divisor de águas, porque ele também reduz morte, mas com uma vantagem: reduz AVC, reduz infarto e reduz a fibrose do fígado por conta da esteatose. Então, sabe, mas esse medicamento, infelizmente, ainda não está no SUS. A Sociedade Brasileira de Diabetes, a gente já submeteu algumas vezes ao Conitec, mas é um medicamento ainda caro. E visto o tamanho da obesidade, né, a gente está falando de 54% da população brasileira com sobrepeso ou obesidade, devido ao tamanho desse problema, ainda não foi incorporada. Mas a gente espera muito que com a chegada de novos medicamentos, esses mais antigos, o preço fique mais barato e a gente possa usar. João, eu ia perguntar sobre... Nós, como dois infectologistas, obviamente, a gente tem que estar muito preocupado com as infecções nos diabéticos e, obviamente, as suas prevenções com vacinas e tudo mais, né? A gente viu na Covid-19, né, um fato que foi bem marcado e tem muitos estudos mostrando que a infecção Covid, aumentou a incidência de diabetes, né? Muita gente abriu o quadro de diabetes pós-Covid. Mas esse indivíduo que é diabético, primeiro, por que ele é mais vulnerável para infecções? O que acontece com o sistema imunológico dele? E a gente sabe que tem vacinas especiais, especialmente a de zóstera, de pneumonia, essas vacinas que a gente recomenda. Agora o vírus sincicial respiratório, mais recente. Fortemente para o público que tem diabético, né? Mas conta um pouco desse porquê. O sistema imunológico e a hiperglicemia, a glicose alta no sangue, não conversam.
o sistema imunológico diminui a quantidade de células de defesa, as células apresentadoras de antígeno, todas elas são bloqueadas pela hiperglicemia, e é por isso que as pessoas falam, né? Nossa, eu tenho uma infecção mais demorada, né? Isso acontece também com a cicatrização, mas não vai entendendo que, porque cortou e cicatrizou que o seu diabetes está bom, não é por aí, tá? Mas, voltando à sua pergunta, é a hiperglicemia e o fator inflamatório da obesidade. Não é só a hiperglicemia, mas a obesidade faz com que as nossas células de defesa, os macrófagos, fiquem muito agitados, né? Eles são muito mais agressivos. Então, na presença de uma doença viral grave, como foi a Covid, essa resposta inflamatória é muito maior. Então, a gente tem defesa ruim e quando o vírus chega ou a bactéria chega, a resposta inflamatória é pior. É isso que faz a doença acontecer, né? Muito bom. Não, assim, acho que você no início estava conversando com a gente e a definição que você deu para mim de obesidade hoje vem de encontro com isso, né? Suas palavras são que a obesidade é uma doença crônica, certo? Certo. Progressiva, certo, com toda essa inflamação que você está contando para nós, e infelizmente recidivante. Ou seja, não é fácil, né, quem está nos ouvindo aqui, controlar tudo isso. Então, você precisa, de fato, se eu estou entendendo, mudar drasticamente a sua estilo de vida. Seja de atividade, seja da sua dieta, seja da sua disciplina com tudo isso, para exatamente não ter, né, e não cair nessas três palavras que você falou. Tratar adequadamente. Tem que começar logo. Então, aquilo que a gente aprendeu na faculdade... vai lá fazer a sua dieta, vai fazer seu exercício físico, depois volta aqui que a gente conversa. Os pacientes não conseguem fazer atividade física. Como é que você vai fazer atividade física? Eu sempre falo com meus alunos. Eles são magrinhos, são todos na atlética, né? Eu falei, pega uma mochila, coloca 4 sacos de arroz e vai correr. Você consegue? Não. Por que você não consegue? O paciente com obesidade também não consegue. Então, ele vai fazer exercício, ele vai fazer dieta, mas ajuda ele a perder peso. O que custa? Não, eu sei, custa. Ainda, infelizmente, né? Se em diabetes o SUS ajudou um pouco a gente, em obesidade o SUS é omisso. Ele não tem nenhum tratamento para... Programa tem, nutrição. Que a gente sabe que infelizmente não funciona. Mas ele não tem nenhum tratamento para obesidade. Então isso, para quem trabalha em serviço público, é angustiante, né? Você tentar controlar aqueles pacientes. Nosso ambulatório de obesidade na Santa Casa, a gente trabalha com eles, mas é muito difícil, porque a ferramenta, o remédio não tem. Finalizando, só para a gente finalizar aqui, João, o controle da glicemia é fundamental e a gente vê tecnologia hoje disponível para isso, né? Celular que encosta, microchip que dosa, isso funciona, é preciso, é bom adotar esse controle, fura o dedinho 3 vezes por dia. Como é que é a tua orientação hoje para o teu paciente? Eu acho que ter diabetes e não monitorar o diabetes, seja com os sensores, que são hoje muito práticos, porque eles não têm mais... Você não precisa mais encostar o celular, é por Bluetooth. Ah, é? Já tô atrasando. É só chegar perto, nem encosta. Nem encosta. Então, se você tiver com o seu celular até 6 metros de distância, de 5 em 5 minutos ele manda uma glicose para você, tá? Obviamente que não é uma glicose idêntica à ponta de dedo. E não é para todo mundo, infelizmente, que é caro também. É caro, mas é uma glicose do interstício. Então ela não é igual, mas ela dá uma ideia para o paciente e para o médico tratar muito bem esse paciente. E ele pode correlacionar com exames de sangue e saber o que significa aquilo e ter uma ideia de quanto vale aquilo na verdade, né? Lógico, mas de forma prática, para quem tem diabetes tipo 1, tem que medir antes de cada refeição, porque precisa fazer uma continha para ver quanto que vai tomar de insulina da refeição. Tem a insulina basal e a insulina da refeição. Certo. Então, é o primeiro ponto. Mede 3 vezes ao dia e antes de dormir, para saber o risco de hipoglicemia e tal. Para o paciente com diabetes tipo 2, não necessariamente precisa medir todo dia, mas precisa ter uma ideia de como está a glicose. Então, escolhe 2 dias por semana e mede a glicemia antes e 2 horas depois de cada refeição. Em 2 dias na semana. 2 dias da semana.
No final do mês você vai ter uma quantidade adequada uma de medidas. Né? E a gente duas vezes nesses 2 dias da semana, antes e 2 horas depois. Faz na terça-feira, certo. Né? Para os fanáticos de futebol, não faz domingo, faz sábado. E depende de que bebe vinho na sexta Isso, também. Dá uma olhada. Mas por quê? Porque tratar o diabetes sem monitorar é igual dirigir carro sem velocímetro. Vai tomar multa. Você não sabe como é que está a sua velocidade. É isso aí. Então, muitas pessoas acabam... nem quero... Vai tomar multa e vai correr risco. E vai correr risco. Quer dizer, não quero nem saber quanto está a glicose, porque sabe que está alta. Então, não mede. Meça. Conta para o médico quanto está. Hoje a gente tem várias ferramentas para poder controlar a glicose. E controlar a glicose é diminuir complicação. É não ter problema visual, não ter amputação, não ter nada... É uma doença que dá para controlar. É uma doença crônica que não tem cura, mas dá para controlar. E isso é isso que o Novembro Diabetes Azul traz. Controle-se, né? E tem uma saúde durável, né? Sensacional, hein, Muito bom. Uma aula aqui de diabetes, de obesidade, estilo de vida. Vai ter que voltar mais vezes. Vai ter que voltar. Com prazer. Pode convidar que eu venho sempre. Para falar de outros assuntos. Não, então eu quero agradecer demais, João, né? A conversa chega ao fim aqui, é o Dr. João Salles, da Santa Casa de São Paulo, professor não só dos alunos deles e de todos nós aqui hoje, com esses comentários todos, e informações super importantes para a saúde de cada um de nós, né? No sentido de que às vezes coisas simples são importantes, no sentido de você poder monitorar tudo isso. Então, João, muito obrigada mesmo. Falem com seus amigos, vizinhos sobre esse episódio no @R3K Oficial, nas nossas redes também pessoais, @Rosana Richman, @Renato Kifuri, no Dr. Spotify, João, no YouTube e assim vai. E com isso só posso agradecer muito a sua companhia aqui com a gente. Imagina, obrigado, João. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Gente.